Bom, então vamos lá, né? Vamos fazer aqui 2 terços dividido por 3 quartos. Então vamos usar a ideia da divisão enquanto divisão por cotas, né? Então, quantos 3 quartos cabem em 2 terços? Né? Porque a ideia de divisão de repartição não cabe aqui, né? Então vamos usar a ideia da divisão por cotas. Quanto 3 quartos cabem em 2 terços? Então primeiro eu vou fazer o meu 2 terços. Né? 1, 2, 3. Vamos dar aqui meu 2 terços. 1, 2. Então esse é o meu 2 terços. E eu vou dividi-lo, né? Ou melhor, eu quero saber quantos 3 quartos cabem dentro dele. Então eu vou usar o mesmo inteiro para fazer 3 quartos, mas eu vou fazer aqui para a gente ter mais noção. Né? Então pronto. Então aqui eu vou fazer meu 3 quartos. Meu 3 quartos é esse aqui, ó. 1, 2, 3. Então a pergunta é: quanto disso aqui, que eu desenhei por último, cabe nisto daqui que eu desenhei primeiro? Né? Para facilitar, eu vou contar quantos quadrados tem em cada um, e aí eu vou fazer aqui o registro. Então, olha só, eu quero saber quantos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos 9 cabem em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Quantos 9 cabem em 8? Em outras palavras, opa, quase que cai aqui. Em outras palavras, eu quero saber quantos 9 cabem em 8. Então, a divisão de 8 por 9. E aí, para fazer essa divisão, quantos 9 cabem em 8? Eu vou desenhar aqui o 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou fazer aqui o 9. Pronto. Quantos 9 cabem em 8? Quantos 9 cabem em 8? Bom, se fosse assim, quantos 9 cabem em 18? Eu sei que seriam 2. Quantos 9 que cabem em 36? Né? Eu sei que seriam, né, 4 novos que cabem em 36. 3 novos que cabem em 27, né? Só que aqui eu quero um número menor até do que 9. Quantos 9 cabem em 9? 1. Agora eu quero saber quantos 9 cabem em 8. Então, eu uso de novo a, a disposição aqui geométrica para me ajudar a pensar. Quantos 9 cabem em 8? É isso aqui, ó. Isso aqui do meu 9 até aqui, né? Que cabe aqui no meu 8. Então, na verdade, cabe um 9 todo? Não, cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes de 9 que cabem no meu 8. E essa é exatamente a resposta. Essa é exatamente a resposta. Então, veja que, na verdade, se eu fizesse a multiplicação cruzada, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 3, 9. 8 sobre 9 daria a resposta. Mas por que que dá a resposta? Por que que multiplicar cruzado faz sentido? Porque, na verdade, o que está acontecendo aqui é que esse 3 quartos, que está sendo usado para medir o 2 terços, né, ele, no final das contas, se transforma no 9, que está sendo usado para medir o 8. Né? E esse processo ele acontece por quê? Porque, veja bem, o meu 3 quartos que eu desenhei aqui, o meu 3 quartos que eu desenhei aqui, né, ele, na verdade, são 3 partes de 4, 3 partes de 4, aqui está a quarta, né? E o número de quadradinhos que corresponde a esse meu 3 quartos, que é no final das contas o 9 que vai virar, né? Ele foi alcançado, esse número de quadradinhos, porque eu tinha 3 partes de 4
porque eu tinha esse valor aqui. E ele acontecia 3 vezes. Por quê? Porque esse 3 aqui era quanto, né? Era quanto o meu todo inicial estava dividido. Então, essa área aqui, que vai virar depois o meu divisor, ela é obtida pela multiplicação do denominador desse número com o numerador desse número. E o mesmo raciocínio se aplica à obtenção do 8. O 8 ele foi obtido a partir dessa área aqui da figura. E essa área aqui da figura, ela é determinada exatamente pela quantidade, né, de partes que aquilo que eu queria medir estava dividido, né, aqui, ó. Aqui o que eu queria medir é aqui, né, 2, 3, 4. Pela quantidade de pedaços, né, da coisa que eu ia medir, né, e não do meu medidor, que era 2. Então, 2 vezes o 4, 2 vezes o 4. Isso vai acontecer sempre. Né? Isso vai acontecer sempre. Por exemplo, se fosse 1/3, ao invés de 2/3, né? Então eu vou pegar e vou medir 1/3. Né? Então, de novo, eu vou fazer, ao invés de fazer 2/3, como eu tinha feito anteriormente, eu vou começar, né? Quer dizer, eu vou fazer minhas 3 partes, porque ele foi dividido em 3 partes, só que eu estou pegando só uma. Então, eu preciso medir isso aqui, né? Quantos 3/4 que cabem nisso aqui? Então, eu vou pegar o meu 3/4, usando o mesmo inteiro. Então, meu 3/4 continua do mesmo tamanho, tá vendo? Então, de novo, eu tenho 9 quadradinhos aqui, né? Só que nesse caso, o que eu vou medir é ainda menor, né? O que eu vou medir são só 4 quadradinhos. Por que são só 4 quadradinhos, né? Por que aqui, ó? 4 quadradinhos por quê? Porque quando eu desenhei inicialmente o meu 1/3, né? O meu 1/3, ele ficou determinado, 4 quadradinhos, por quê? Porque eu desenhei 1 de 3, então eu só pintei aqui. Depois, quando eu fatiei em 4, ficou 4. Então, tá vendo como esse valor aqui, ele é determinado por essa multiplicação. Da mesma forma que esse valor, como eu tinha explicado, é determinado por essa multiplicação. E aí, quantos 9 cabem em 4? Né? Aí, aquela mesmo raciocínio, que também dá para a gente generalizar. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quantos 9 cabem em 4? Não é nem um 9, né? É menos do que um 9. É 1, 2, 3, 4 partes do meu 9. Pronto. Então, é por causa disso. Quer dizer, em resumo, a quantidade, né, dos meus inteiros, porque no final de contas eu tenho uma divisão de inteiros aqui, né? Essa divisão, esse inteiro aqui e esse inteiro aqui, eles estão diretamente relacionados a essas áreas dessas figuras que se formam, né, a partir da sobreposição dessas duas frações. Sendo que a área do que eu quero dividir, ela é formada sempre pelo numerador vezes o denominador, pelo numerador do dividendo, vezes o denominador do meu divisor, sempre. E o meu 4, ele vai ser formado sempre pelo denominador no meu dividendo, vezes o numerador do meu divisor inicial. É por isso que eu posso fazer a multiplicação cruzada, e o 4 dividido por 9, 8 dividido por 9, sempre vai ser 8 sobre 9, 4 sobre 9. Né? Porque se eu quero encaixar algo em outro, né, eu sempre vou poder, né, alcançar essa regularidade de saber que esse meu todo ele está dividido em 9, porque ele é o 9, e ele vai caber sempre o número de vezes que foi esse aqui, que é 4. Então, cabe 4 em cima do 9.
cabe 8 vezes, né? Cabe 8 partes do meu 9 que cabem em 8, 4 partes do meu 9 que cabem em 4. Né? Então, daqui para cá também existe uma regularidade importante. Né? Então, quer dizer, multiplica cruzado, depois vai daqui, então isso aqui para cá é uma regularidade, isso aqui para cá é outra, então logo isso aqui já pode ir direto para cá. Né? E é isso que a gente faz quando a gente multiplica cruzado.